Fala, meu querido, fala, minha querida, seu professor Guilherme Lemos, do projeto Maratona de Atualidades. Estamos aqui para mais um encontro e hoje o tema é de extrema importância, suma importância. Olha a relevância desse tópico. Tragédia em Petrópolis, Rio de Janeiro. Vocês devem recordar que chuvas extremas atingiram essa região serrana do Rio de Janeiro e mortes ocorreram lamentavelmente, inclusive centenas de mortes. Então vamos iniciar. Primeiro, galera, data do fato da atualidade que nós estamos detalhando, 15 de fevereiro de 2022. Tá bom? Volume de chuva. Primeiro, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Estado que compõe a macro-região sudeste, de acordo com a divisão regional oficial que emana do estado do IBGE. Lembre-se que o IBGE, criado em 1938 por Getúlio Vargas, para potencializar o desenvolvimento econômico e industrial das outras regiões do Brasil, propõe uma divisão regional oficial, dividindo o Brasil em 5 macro-regiões: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No caso específico da macro-região Sudeste, nós temos 4 unidades federativas: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que obviamente está sobre uma forma de relevo chamada Planalto Atlântico. E sobre essa elevação de terra, nós temos ondulações, que eu chamo de mares de morros, além da presença de uma outra unidade de relevo, que são as serras. Então eu estou falando de Petrópolis, ou Cidade de Pedro. Dom Pedro I comprou o terreno, a área. Dom Pedro II construiu a casa de verão, onde a família real deveria passar suas férias. Então lembre-se, a região serrana do Rio de Janeiro. O volume de chuva, turma, foi inédito. Um evento inédito que representa a combinação perfeita de vários fatores climáticos. Mas eu queria falar para vocês sobre o volume de chuva que caiu no dia 15 de fevereiro. Observem, chuva na geografia também recebe o nome de precipitação. Então, observe o volume das precipitações que atingiram a região no dia 15 de fevereiro. Em menos de 6 horas, caiu o equivalente a 260 milímetros. Gui, o que é que significa isso? Meu caro, minha cara, significa que para cada metro quadrado de área caiu o equivalente a 260 litros d'água. Concorda comigo que é muita coisa? Uma chuva torrencial, muita água em pouco tempo. Agora imagine que Petrópolis é uma cidade que se formou no vale entre serras. Ora, a água, por escoamento superficial, vai procurar se acumular nesse vale. Então, essa ocupação desordenada de áreas de risco vai ser preponderante para a tragédia que tivemos. E um dado importante: o acumulado de chuvas superou a média histórica do mês de fevereiro.
Então observe, no mês de fevereiro inteiro era comum precipitar algo em torno de 240 milímetros. Então no mês de fevereiro, 240 milímetros no total. Era a média histórica. Meu querido, precipitou 260 milímetros em 6 horas. Em um único período do dia, caiu o equivalente a toda a média do mês. Professor, isso acarretou em mortes? Lamentavelmente, sim. 233 mortes. Isso torna a água, e há que se afirmar, água é vida. Porém, a água se constitui no maior acidente natural. Ou seja, a água representa o acidente natural que mais mata pessoas no mundo. E detalhe, em sua forma poluída, a água degradada, ela é a maior responsável por mortes em comparação com todas as formas de violência existentes. Olha que interessante. A água, acidente natural que mais mata no mundo. A água poluída é responsável por mais mortes que todas as formas de violência. Lembre-se que no mundo nós temos um volume total de água de 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos. Essa água está presente em 3 reservatórios principais: atmosfera, camada de gases que envolve a Terra em forma de vapor d'água, nos oceanos, onde mais se acumula, e nos continentes, que eu chamo também de terras emersas. Então lembre-se, atmosfera, continentes e oceanos, tá bom? 97,5% dessa água é salgada. 2,5% de água doce. Porém, desses 2,5% de água doce, 1,9% está em estado sólido, geleiras ou calotas polares, restando 0,6%, que está no subsolo, nos rios, nos lagos, tá bom? E é o que nós utilizamos, essa fração de 0,6%. Lembre-se que a América Latina é a região que mais concentra água no mundo. E o Brasil se constitui numa potência hídrica. 13,22% dos recursos renováveis de água doce estão presentes em nosso país. Mas cuidado, eu não disse que essa água doce está disponível, que ela toda é potável, acessível para os seres humanos. Lembre-se que uma coisa é possuir muita água, outra coisa é dispor para as sociedades. Lembre-se que essa água no Brasil, ela se distribui de maneira desigual. Por exemplo, a região norte é a que concentra 68% dos recursos hídricos, mas apenas 8,6% da população. E na região sudeste, eu tenho mais de 40% da população brasileira concentrada só nessa região. Porém, somente 6% dos recursos hídricos. Onde tem muita gente, menor presença de água. Onde tem muita água, menor presença de habitantes. Deu para me compreender? Maravilha. Gui, o que provocou essa tragédia em Petrópolis? Uma combinação perfeita de fatores naturais e antrópicos. Tanto fatores climáticos naturais como ações humanas.
naquela região in loco. Vamos atrás dessa causa principal? Eu preparei para ti causas da tragédia naturais. Você precisa dominar um fenômeno climático responsável por essa tragédia chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Devagar, professor, devagar, não estica muito a baladeira. Vamos na maciota, vamos devagarinho. O que é que você compreende como zona de convergência? Encontro. Zona de convergência, encontro. Atlântico, o oceano que nos banha. Lembra que o Brasil é o país que possui o maior litoral banhado pelo Oceano Atlântico. O Brasil tem 7.408 quilômetros de litoral. Então lembre-se, Atlântico, o oceano que nos banha. Sul, região. Então, peraí. Zona de convergência do Atlântico Sul. Com certeza, boa parte da umidade que irá se concentrar sobre Petrópolis deve ter vindo a partir de ventos úmidos do Atlântico Sul. Observem, encontro entre a umidade trazida pelos ventos da Amazônia mais uma frente fria que vem do sul. Lembre-se, a Amazônia, ela nunca foi o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, na realidade, são as algas oceânicas, o fitoplâncton. As algas oceânicas representam o pulmão do mundo, mas a Amazônia é uma fábrica de chuvas. 400 milhões de árvores realizando um processo chamado de evapotranspiração. Esse fenômeno eu chamo de rios voadores. Então lembra, zona de convergência, o encontro entre a umidade trazida pelos ventos da Amazônia, mais quentes e muito úmidos, mais a frente fria que vem do Atlântico Sul. Então, peraí, professor, encontro entre massas de ar quente e úmidas da Amazônia, mais uma massa de ar fria vinda do Atlântico Sul, vai haver choques frontais, um choque térmico, vai haver a condensação e o vapor d'água em estado gasoso volta a ser líquido. Eu tenho a formação de chuvas. Tranquilo? Deu para pegar? Encontro entre a umidade trazida pelos ventos da Amazônia, rios voadores, mais a frente fria que vem do Atlântico Sul. Que maravilha! Lembra? Zona de convergência do Atlântico Sul. Professor, além disso, eu tentei detalhar, porque a zona de convergência do Atlântico Sul, ela foi responsável pelas chuvas no sul da Bahia, em Minas Gerais, no Espírito Santo. Vocês vêm acompanhando que determinadas regiões têm registrado chuvas fortíssimas, fruto de zonas de convergência intertropical, próximo da linha do Equador, e do Atlântico Sul. Porém, no caso de Petrópolis, gente, eu tenho um evento excepcional. Tá aqui, um evento diferente. Eu tentei listar a combinação perfeita desses fatores climáticos, detalhando melhor para que você compreenda em sua totalidade o que acarretou na tragédia. Observem, eu já citei para vocês que havia em Petrópolis uma elevada concentração de vapor d'água no ar. Eu chamo isso de umidade relativa do ar. Além disso, ventos oceânicos, Atlântico Sul, chegaram à região. Eu tenho um encontro de um ar mais frio
com ar mais quente, o encontro frontal, e isso gera precipitações. Mas você precisa recordar que aquela região é marcada por serras e morros, que são formas de relevo acidentados, ou seja, são elevações de terra. E, turma, ocorre um efeito que nós chamamos na geografia de efeito orográfico. O que é isso? Essas massas de ar, elas deveriam passar sobre Petrópolis e se dispersarem. Concorda comigo? Porém, elas ficaram aprisionadas sobre Petrópolis. Por quê? Por causa da presença de formas de relevo acidentadas. Observe, na região eu tenho os chamados mares de morros e a presença de serras. Essas nuvens, esses núcleos de condensação, eles se chocam, turma, nessa forma de relevo, e a tendência é que esse ar úmido suba. Inclusive na base ele está mais quente. Quando ele sobe, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ora, o ar mais quente ascende, sobe, acompanhando a altitude e se resfria, ocorrendo o quê? Chuvas. Então eu posso categoricamente afirmar que Petrópolis registrou dois tipos de chuvas, as frontais e as orográficas. Frontais, choque de massa de ar frio com massa de ar quente. Chuva orográfica, pelo choque de massas de ar úmidas nos morros e serras, nas formas de relevo. Tranquilo? Bacana? Que massa, né? Vamos para os fatores antrópicos. Existe um climatologista que eu tiro o chapéu. O nome dele é Carlos Nobre. Gosto muito do trabalho desse climatologista. Entre os estudos que ele realiza, ele afirma que no Brasil nós somos o sexto país mais populoso do mundo, com 213 milhões de habitantes. 5 milhões vivem em áreas de risco. Você pode encontrar na sua prova de concurso público área de risco ou ocupação de risco. É mais indicado ocupação de risco porque aquela área, antes do ser humano, das comunidades, das sociedades chegarem ali, ela não era uma área de risco, né? Ela é uma área ali natural, porém só passa a se tornar um risco morar ali quando aquele espaço é ocupado. Então, a expressão mais adequada é ocupação de risco e não área de risco. Mas, enfim, vamos utilizar-se aqui da expressão literal. Vale área de risco? Vale. 5 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco, tá bom? Lembre-se, apesar desse evento ser diferente e excepcional, chuvas provocam deslizamentos de terras na região serrana do Rio de Janeiro há muito tempo. Vocês recordam, por exemplo, de um evento anterior que ocorreu em janeiro de 2011, provocando a morte de mais de 900 pessoas, que ocorreu em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Estão lembrados? Pois bem, de acordo com o climatologista Carlos Nobre, existem medidas que podem ser realizadas para evitar tragédias como essa. A primeira, políticas habitacionais no Brasil. Ora, a gente necessita da intervenção do poder público na garantia de moradias que façam com que essas pessoas saiam permanentemente dessas áreas de risco.
Então, existem prefeituras que lançam mão de projetos de aluguel social, a compra de imóveis que estão subutilizados para que exerçam a função social da moradia, a construção de conjuntos habitacionais, dando a possibilidade para que essas pessoas saiam permanentemente dessas áreas de risco. Não busquem mais as mesmas. Algo que eu gostaria de afirmar aqui, turma: ninguém vai morar em área de risco porque quer ou porque é burro. Repito, ninguém vai morar em área de risco porque quer ou porque é burro. Na realidade, nós estamos falando de trabalhadores cujo rendimento não torna possível a compra ou aluguel de um imóvel numa área mais segura. Na ausência de um capital para que possam realizar a compra ou aluguel de um imóvel numa área sem qualquer risco, essas pessoas acabam optando por esses espaços porque não tem outra alternativa. Tá bom? Segundo, produzir e comunicar bem sistemas de alertas. E mais do que isso, além de alertar, dando tempo hábil para que essas pessoas possam sair o mais rápido possível, nós precisamos que as autoridades, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, torne possível essa saída em segurança, planejada e com locais pré-definidos para onde esses desalojados irão. Então, produzir e comunicar bem sistemas de alertas. Terceiro, a recomposição da cobertura vegetal de encostas, íngremes e margens de rios. Lembra, na margem à direita e esquerda de um rio, existe uma vegetação natural que eu chamo de mata ciliar ou mata galeria. Quando você desmata, quando ocorrem chuvas, os sedimentos, areia, é transportada, é carreada a partir de erosão para o leito do rio, para o espaço ocupado pelas águas do rio, o fundo do rio, seu leito. Isso provoca um processo chamado de assoreamento, deposição de sedimentos no leito do rio. E isso faz com que a quantidade de água diminua. Ou, quando ocorrem chuvas, o espelho d'água provoca um transbordamento, provocando inundações, enchentes. Então a gente precisa recompor a cobertura vegetal, a mata ciliar, porque ela representa um escudo protetor do rio. Não é mesmo? Só um minuto. Levar meu filhinho João, meu garotinho autista, ao dentista. E aí minha esposa acabou de telefonar, enfim. Tem uma função também de pai, né, galera? E aqui, como nós somos uma família, não há problema algum em externar essas demandas que nós temos no cotidiano. Manutenção de áreas verdes em casa, além da captação de água das chuvas nas residências. Nós estamos trabalhando um conceito chamado cidade esponja, tá? Então, a manutenção de áreas verdes nas residências e a captação e manejo das águas das chuvas. Isso promove um conceito chamado de cidade esponja. E, por fim, repito, ninguém vai morar em área de risco porque quer, tá bom? Uma aula bacana, eu espero que vocês tenham gostado, se utilizem. No material que eu enviei para o professor Eric Lima, contempla na aula de número 15 esse tema,
façam a leitura, tá bom? Respondam as questões. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do material. Um cheiro grande, até a próxima.